A paz do Senhor, meus irmãos. Quero passar aqui e desejar uma boa tarde a todos os meus irmãos, minhas irmãs, a todos quantos vão ouvir esse vídeo. Eu vim aqui, me chamo Pastor Rodrigo, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus, uma palavra breve aos vossos corações, uma palavra com um tema subordinado a missões, missões. O texto a qual eu quero trazer se encontra no Evangelho de Jesus, escreveu João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa passagem, esse tema, esse texto, ele é bem usado, citado em culto de missões, em congresso de missões, em culto evangelístico, em culto nas praças, nos lares. Esse tema, esse versículo, esse texto ele é muito mencionado, mas eu quero nesta tarde de hoje trazer uma palavra, uma revelação da parte de Deus para nossas vidas. Esse texto aqui não é simplesmente um texto para ser usado nos cultos de missões, mas é um convite de Deus, é um convite do próprio Deus, do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados e morrer também por aqueles que estão cansados. Ele veio para morrer por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão aflitos e sem esperança. Então esse texto vai nos trazer uma revelação profunda, que é um convite de Deus para aqueles que estão cansados, é um convite de Deus para aqueles que estão aflitos e sem esperança. Quantas pessoas estão cansadas, vivem uma vida cansada? Quantas pessoas estão aflitos e aflitas? Quantas pessoas já perderam a esperança? Não tem mais uma expectativa de vida? Quantas pessoas colocam a esperança no governo? Quantas pessoas colocam a esperança em um político? Quantas pessoas têm a esperança sua voltada para um homem que tem erros, falhas e muitas vezes não consegue cumprir a sua palavra? Então as pessoas elas estão tirando a esperança que Cristo está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo, buscar aqueles que nele crê, que têm uma vida consagrada a ele em santidade. Estão vivendo uma vida como se Deus não viesse, como Jesus não viesse buscar a sua igreja. Pessoas que estão estão perdendo a esperança que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Então esse é um convite de Deus para a nossa vida, para a sua vida, você que se encontra ainda cansado, você que ainda se encontra aflito ou aflita, ou ainda que se encontra sem esperança, sem uma expectativa de vida. Então, muitas pessoas procuram o quê? Felicidade em diversas coisas, mas somente Jesus pode preencher o vazio da alma. É o que acontece, é o que estamos vivendo, é o que nós estamos vivenciando. Pessoas que estão procurando felicidade em diversas coisas, naquilo que é passageiro, naquilo que se acaba, naquilo que se passa. Quando se fala passageiro, é naquilo que não é permanente. Então, somente Jesus pode preencher o vazio da alma. Somente Jesus que consegue preencher o vazio da alma do homem ou da mulher, do ser humano, daqueles que estão cansados, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão sem esperança. Ele continua chamando os perdidos, restaurando família, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Então esse mesmo Jesus que morreu na cruz, melhor dizendo, se entregou na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de poder estar diante de Deus. Ele mesmo, ele continua ainda chamando os perdidos, ele continua restaurando família, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Quantas pessoas se encontram oprimidas, quantas famílias estão desestruturadas, quantas famílias estão vivendo em desunião, em discórdia, quantas famílias estão vivendo um momento, louvado, tão crítico nas suas vidas, que não tem mais comunhão, não tem mais amor, não tem mais afeto, não tem mais empatia, não tem mais respeito um para com os outros. Então famílias que estão desestruturadas, famílias que estão vazias, com uma lacuna tão grande, um vazio tão enorme no meio da família, que só Jesus consegue preencher.
Só Jesus consegue preencher o vazio que há nesta família, nesta alma. Então vai dizer o texto sagrado que quando Jesus encontra pessoas quebradas, ele transforma as suas histórias. Então, se nós formos percorrer o livro da Bíblia, o livro de Mateus, o livro Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que por onde Jesus passava, aonde ele encontrava uma pessoa quebrada, uma pessoa destruída, uma pessoa toda quebrada, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Cristo? Era transformar história. O cego, olha só como é interessante, quando o Senhor encontrou, o cego se encontrou com Jesus, voltou a enxergar, o paralítico voltou a andar, o endemoniado foi liberto, os pecadores receberam o perdão. Então foi para isso que Jesus ele veio. Jesus ele não veio para me dar fama, Jesus não veio para me dar status, Jesus não veio para me dar multidões. Ele veio com propósito. E qual foi o propósito que Jesus veio? Ele veio para quê? Para continuar chamando os perdidos, restaurar a família, curar os enfermos e libertar os oprimidos. E o que acontece? O cego voltou a enxergar, o paralítico voltou a andar, os endemoniados foram libertos e os pecadores receberam perdão. O mesmo Jesus opera ainda hoje. Então foi para isso que Jesus ele veio. Jesus veio para quê, meu irmão? Para que Jesus ele veio? Ele veio para perdoar, ele veio para curar, ele veio para restaurar, ele veio para chamar os perdidos, restaurar as famílias, curar os enfermos e libertar os oprimidos. Ele veio para dar vista ao cego, ele veio para poder fazer o paralítico andar, o endemoniado ser liberto. Então foi para isso que Jesus ele veio. Por quê? Vai dizer o texto sagrado, 3 verdades para este texto, 3 verdades para este versículo, para nossos dias atuais que nós estamos vivendo. Jesus veio buscar os perdidos. Em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o que Jesus ele veio fazer? Jesus simplesmente ele veio buscar, resgatar, pagar um valor por aquilo que se foi perdido. O que foi perdido, minha irmã? A nossa vida outra hora nós estávamos perdidos, outra hora nós estávamos na lamaçal do pecado. Foi para isso que Jesus ele veio. Ele veio para quê? Para resgatar, tomar de novo, buscar aquilo que pertencia ao Pai, aquilo que já era de direito do Senhor. Então ele veio simplesmente para quê? Simplesmente para dar uma vida boa? Não, veio para curar, para libertar, salvar e transformar. Não importa o seu passado, você que vai ver esse vídeo, vai assistir esse vídeo, não importa o seu passado, Jesus pode mudar a sua história. Não importa o que você passou, o que você viveu, o que você vivenciou, o que você está fazendo hoje. O importante é que Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer trazer uma transformação para a sua vida por completo. E vai dizer a segunda verdade. Jesus tem poder para quê? Para libertar. Vai dizer no livro do Evangelho de João, capítulo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Jesus ele quer fazer. Ele quer te livrar. Ele quer te libertar da opressão, ele quer te libertar desse cansaço, ele quer te libertar dessa aflição que oprime a sua alma, que oprime a sua vida, a sua mente, o seu coração. É isso que Jesus ele quer fazer, ele quer te libertar, lhe trazer libertação. Toda a corrente espiritual cai diante do poder de Deus, de Cristo. Então é para isso que Jesus está dizendo. Ei, a terceira verdade que Jesus, esse texto vai nos dizer, vai nos apontar, vai nos trazer. Jesus oferece a vida eterna. Romanos capítulo 6, o versículo 27, vai dizer o escritor Paulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus morreu, pagou um alto preço para que hoje eu e você pudesse receber a vida eterna como um dom gratuito de Deus. Meu irmão, nós não pagamos pela salvação, nós não pagamos a salvação, ela é um dom gratuito de Deus para mim e para a sua vida. A salvação é um presente de Deus para todos aqueles que nele crê. Então, isso é simplesmente, meu irmão, minha irmã, umas 3 verdades desse texto a qual nós meditamos, fizemos menção para a nossa vida nesse dia de hoje, nesta tarde. Hoje é dia de decisão.
Jesus está de braços abertos para quê? Esperando você. Você quem? Que está aflito, angustiado, desesperado. Você que está perdido, você que está afastado, você que não aceitou Jesus ainda, é Ele está de braços abertos te esperando. Não endureça o seu coração, entregue a sua vida a Cristo e experimente uma transformação verdadeira, porque venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus deu-lhe fazendo um convite: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus querendo aliviar o seu cargo, o seu fardo. É Jesus querendo transformar a sua vida, a sua história, a sua casa e a sua família. Então não perca tempo. Se entrega a Jesus hoje. Deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele transformar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra em vossos corações. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.